Oi, gente, tudo bem com vocês? Em meu nome, do Guia Residência, e em nome da Tiffany, do Além do Odonto, a gente queria agradecer a participação de vocês aqui na nossa primeira jornada Guia Residência. E hoje agradecer a presença do Dr. Jesus, né? Para quem não conhece, ele é preceptor lá do hospital onde eu faço residência, né? O nosso plantonista da segunda. Além de trabalhar lá no hospital, ele também trabalha como plantonista no HMU, né? Trabalha como implantodontista. E é um grande prazer tê-lo aqui para fazer parte da nossa jornada. E vamos dar início à nossa aula de hoje, que é sobre planejamento ortocirúrgico. Estou agradecendo aqui, primeiramente, o convite da doutora Mariana pela oportunidade de estar dando essa aula. Ela me pediu um tema que fosse ligado à cirurgia ortognática e pelo perfil das pessoas que seguem no Instagram, ela comentou que fossem pessoas que estavam em preparatório para residência ou até mesmo residentes, né? E como o tema é um tema extenso, para poder resumir tudo em uma aula, eu acabei optando por fazer uma aula iniciando pela análise facial, que seria o primeiro passo, né, para o planejamento da cirurgia ortognática. Eu tentei fazer uma aula bem enxuta, bem objetiva, tá? Porque eu acredito que a análise facial ela deve ser bem direcionada, ela não conter dados que a gente não use diretamente na cirurgia ortognática e que fosse de fácil uso, né? Então, com pouco treinamento, com mínimo de treinamento, fazendo as fotos da maneira adequada, olhando o que se deve olhar, acho que um residente ali mesmo no R1, mesmo iniciando, ele já consegue extrair bastante informação da face do paciente para poder transportar para o planejamento ortocirúrgico, tá? É importante a gente lembrar que dentro do planejamento da cirurgia ortognática, né, a gente inicia com a análise facial, né? Também deve ser feita análise de modelos e análise cefalométricas, tá? São análises diferentes, que também são extraídas informações que são transportadas para o planejamento. Em seguida, nós fazemos os traçados preditivos, né? O traçado preditivo foi muito usado, hoje com as cirurgias virtuais, foi um pouco abandonado, mas eu particularmente ainda tenho o costume de alguns casos fazer um traçado, tá? E a cirurgia de modelo ou a cirurgia virtual, que seria o último passo do planejamento, onde, de fato, a gente vai extrair os guias cirúrgicos, né? Então, falando em análise facial, só para insistir um pouco nisso, ela tem que ser objetiva e extrair informações relevantes da face que serão transportadas para o planejamento ortocirúrgico. Quando a gente abre um livro para estudar análise facial, ainda mais hoje, com o advento aí da harmonização orofacial e de outras áreas, e cabe a cada área direcionar o mais preciso possível, o mais objetivo possível, para que realmente consiga, de forma rápida, trazer informações necessárias que você realmente vai poder agir. Então, tem certas situações de ortognática que a gente não muda muito com as osteotomias. Então, não adianta eu ficar extraindo muitas informações, vamos dizer assim, supomos, do osso frontal, onde está distante do que a gente vai mexer. A gente usa algumas referências, mas eu não fico procurando alimentar muitas e muitas referências daquilo que a gente não vai mexer. Então, eu tento ser o mais objetivo possível, extrair as informações que realmente precisam e, dessa forma, a gente facilitar cada vez mais aí a extração das informações. Eu gosto muito de fotografar o paciente, tá? E principalmente, essa fotografia, o paciente tem que estar com a cabeça bem posicionada. Então, sempre que colocar o paciente, posicionar a cabeça, às vezes quem está fotografando acaba inclinando um pouco a máquina, ou não ajustando a altura da máquina, a altura que deve estar. Então, por mais que o paciente está bem posicionado, quem está fotografando, às vezes, não fez uma boa fotografia. E isso pode interferir muito
na análise facial, tá? Em relação ao posicionamento do paciente, né, e aí existem algumas referências na literatura de como posicionar, e assim, existe a posição natural da cabeça, ou seja, a cabeça paralela ao plano de Frankfurt. Então, isso é da opção de cada cirurgião, tá? Não cabe a mim dizer aqui o que é mais correto ou menos correto. Eu particularmente, tenho por costume usar a cabeça paralela ao plano de Frankfurt, mas eu não deixo de olhar também a posição natural da cabeça. Eu tento, se dá muita diferença entre um posicionamento e outro, eu tento sempre ali achar o meio termo, tá? Eu já cometi erro dos dois lados, então não dá para ignorar a posição natural da cabeça e trabalhar simplesmente com Frankfurt. Eu acho que em determinadas situações a posição natural da cabeça ela acaba se impondo um pouco. Tá? Mas, eu falei, isso é da experiência de cada cirurgião, da escolha de cada cirurgião, e na literatura existem os dois lados que defendem os seus posicionamentos. Eu por natureza, eu uso o plano de Frankfurt, mas eu sempre dou uma olhada no posicionamento natural da cabeça. E essas informações são importantes, mesmo assim, para quando a gente que manipula software, né, esse posicionamento da cabeça é essencial, porque quando a gente vai posicionar a cabeça na manipulação do software, né, são essas medidas da análise facial que guiam o nosso posicionamento, tá? Ele não é um posicionamento totalmente empírico. Então, você pode pegar medidas como o eixo Z, a distância do A', do POG', medidas que você extraiu da análise facial, essas medidas você pode usar como referência para você posicionar a tua cabeça no software. Então, é importante a fotografia. Hoje eu não consigo fazer uma análise facial sem fotografar o paciente. Lógico, eu faço análise facial, mas eu faço as fotografias, depois eu ajusto qualquer medida, analisando as fotografias, seja simplesmente no PowerPoint, ou seja diretamente no software, entendeu? Para poder minimizar o máximo de erros possível, porque são erros que a gente transporta. Então, se você errou na análise facial, você está transportando esse erro nas etapas seguintes, né? É importante realizar todas as anotações em um impresso, tá? E esse impresso, sempre que possível, está no prontuário do paciente, tá? Isso não só por questões legais, né, mas até para que você tenha isso como efeito comparativo, entendeu? Assim, o antes e depois, o que mudou, o que não mudou, sabe? Você poder avaliar o paciente no pós-operatório, fazer novas fotos, ver se você chegou no seu objetivo ali do que você tinha planejado, se não chegou, onde que foi o erro, entendeu? Então, essas informações são importantes, não são informações que a gente deve se descartar, porque quando você perde esses dados, você perdeu boa parte do seu caso. Então, a documentação simplesmente por foto, antes e depois, ela não é suficiente, às vezes, quando você quer fazer uma análise mais detalhada do que de fato aconteceu na cirurgia, né? E, por muito tempo, né, eu sempre usei essa regra, assim, se possível, realizar análise facial com 2 cirurgiões, né? Então, não que seja 2 cirurgiões presencialmente ali na sala fazendo, né? Mas se você tem uma equipe, você trabalha com uma equipe, né, é sempre importante você mandar as fotos, mandar a tua análise, perguntar para a equipe se ele tem alguma visão diferente do que você viu, se ele te dá uma medida diferente, tá? Porque tem muitas medidas que você pega no olho, né? E às vezes o olho ele pode falhar, por mais que a gente use régua, use às vezes um compasso de ponta seca, qualquer coisa assim, existem coisas que são, às vezes você pegar um eixo Z, o quanto de eixo Z, quanto determinar, isso pode dar pequenas variações de um cirurgião para o outro, e por vezes um erro na cirurgia ali você pode interromper, que você transporte um erro desse para a sua cirurgia. Então, já começando agora sobre análise facial, né? A gente inicialmente começa a análise facial fazendo uma análise frontal do paciente, tá? É importante deixar o paciente bem relaxado, principalmente em determinadas medidas.
como a questão do selamento labial, a relação lábio-dente, tentar relaxar o máximo possível a musculatura do paciente, que são medidas importantíssimas, que interferem diretamente no teu planejamento. E um paciente, por exemplo, que não sela o lábio, ele já tem uma tendência natural a fazer isso, né, forçar isso muscularmente, né? Então, se você não deixa ele bem relaxado, você deixa ele soltar mesmo a musculatura e você captar ali a melhor fotografia ou que você possa captar ali na hora a medida correta, você já consegue interromper alguns erros daí, tá? Então, é importante se atentar a esses detalhes, porque se você erra, por exemplo, na relação lábio-dente, você está errando no posicionamento vertical da tua maxila, né? Então, primeiramente, a gente faz uma análise rápida, né, na análise frontal, traçando uma linha mediana. Isso você vai procurar assimetrias do lado direito com o lado esquerdo, né, você vai ver as bases mandibulares, você vai ver até mesmo questão de musculatura, tem paciente que tem uma masseter um pouco mais saliente do que o outro lado, um desvio de linha média, você vai ter que investigar o motivo desse desvio da linha média, se é uma hiperplasia condilar, se é um eixo Z. Então, são pequenas coisas que são pequenos detalhes que quando você consegue identificar que ocorreu, você saber qual foi a causa daquilo, né? Então, é uma análise rápida, mas uma análise onde você já consegue extrair ou necessitar de mais exames para poder identificar a causa disso, né? Em relação à linha média facial, né, você pode tanto pedir para o paciente sorrir e você tentar traçar a linha média facial com a linha média dentária, tanto superior quanto inferior, tá? Quanto também você pode usar um afastador de lábio, tá? Posiciona a cabeça, posiciona o lábio, né? E a partir daí você tentar identificar algum desvio e quanto seria esse desvio da linha média, tá? É uma medida muito importante, tá? Existe muita discussão em relação a qual seria a linha média, a forma correta de se posicionar a linha média, se craniana, se facial, se olha filtro de lábio, enfim, existe uma infinidade de situações onde nós deveremos olhar muitas vezes as fotos, olhar muitas vezes o paciente, para que a gente possa determinar mesmo qual seria o desvio dessa linha média, tá? É uma medida importante porque errar uma linha média é extremamente desagradável para o paciente, tira completamente a harmonia do sorriso e não é de simples correção ortodôntica muitas vezes. Então, assim, errar 1, 2 milímetros, ortodonticamente ainda assim, não traz tantos transtornos ortodônticos. Mas desvios acima de 3 milímetros, 4 milímetros, talvez a gente entre em situações onde necessita uma nova abordagem cirúrgica para corrigir a linha média, tá? Então, tem que ter muita atenção na linha média, ela não permite muitos erros, e, enfim, depois, à medida que for entrando outros assuntos, a gente pode discutir alguns dos assuntos que interferem nos erros que acontecem no posicionamento da linha média. Mas é importantíssimo uma boa foto, é importantíssimo talvez compartilhar com algum amigo a foto, se a foto não ficou legal, repita, olhe o paciente novamente, tá? É um dado muito importante para a gente começar nosso planejamento. Então, aí, simplesmente captando aí a linha média facial com a linha média dentária, tanto superior quanto inferior, né? Na análise frontal ainda, nós fazemos análise dos terços, né? O terço superior, o terço médio e o terço inferior, né? Então, estaria ali do tríco à glabela, da glabela ao subnasário, do subnasário até o mentalis. Então, seria basicamente esses 3 pontos que a gente traz para poder pegar a proporção do terço superior, médio e inferior. Terço superior, terço médio são mais ou menos equivalentes, o terço inferior pode ser até 10% maior do que o terço médio. Não que deve ser 10%, mas existe uma tolerância até 10% maior, tá? Em pacientes verticais, essa alteração, ela ocorre, você capta facilmente isso no exame frontal,
E nesses pacientes verticais, você já tem que colocar essa diferença aí na tua conta, olhar o espaço interlabial, qual que é o gap interlabial, porque como você vai movimentar o vertical, não só, às vezes, impactando a maxila, mas muitas vezes também impactando o mento, né, você tem que ver as rotações que você vai fazer, uma série de coisas que você olha antes de definir o teu movimento vertical puramente. Mas nessa análise frontal tem que dar muita atenção à análise do terço médio em relação ao terço inferior. O comprimento do lábio superior, né, ele também faz uma parte, uma análise um pouco mais detalhada do terço inferior. O comprimento do lábio superior, você pode ter várias formas de medir. Então, você pode medir pela comissura labial, você pode medir também da região do filtro do lábio superior, você pode extrair várias medidas, tá? Basicamente, o que eu uso, né, no meu planejamento de ortognática, eu tento relacionar ele mais ou menos, o comprimento do lábio inferior ser o dobro, mais ou menos o dobro do comprimento do lábio superior. Sendo que o lábio superior tem que estar na medida ali, acho que de 9 a 24 centímetros, não sai muito dessa proporção, mas é importante que o terço inferior, o comprimento do lábio inferior, perdão, seja mais ou menos o dobro do comprimento do lábio superior. Essa é uma medida muito importante, tá? É a relação lábio-dente superior e a relação lábio-dente inferior, tá? Eu defino o posicionamento vertical da maxila com essa medida, tá? Então, eu tento deixar ela mais ou menos 2 milímetros, tá? Em algumas situações, você pode deixar de 2 a 4, mas eu uso como uma referência fixa, vamos dizer assim, os 2 milímetros. Então, se eu tenho uma relação lábio-dente de 4 milímetros, eu impacto 2 essa maxila, né? Então, ou o inverso, se eu não tenho exposição do meu incisivo, se minha relação lá-dente está em 0, eu deixo essa maxila 2 milímetros, tá? Então, eu sempre busco a referência de 2 milímetros para posicionar o incisivo superior. É importante aí também aquela questão da musculatura, tá? Nessa hora, o paciente tem que estar bem relaxado, tem que estar com a musculatura bem relaxada, você ensinar ali o paciente a relaxar um pouco a boca, e, se possível, ele até deixar a boca um pouquinho entreaberta. Facilita tanto na hora da fotografia, tá? Quanto na hora de você, ali com a régua, tentar pegar ali a medida na hora, né? E a relação lábio-dente inferior, né, eu tento deixá-la próximo de 0, às vezes um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de 0, tá? Não pode deixar ter muita exposição do incisivo inferior, tá? E isso pode acontecer em algumas situações onde se faz muita rotação anti-horária, tá? Então, quando a gente planeja uma rotação anti-horária, ou quando a gente deseja uma rotação anti-horária importante, a gente tem que olhar vários fatores, né? A gente costuma olhar tanto a exposição de gengiva posterior, o quanto que está mexendo no vertical dessa maxila, o quanto você vai ter exposição final lá na região posterior, mas é importante olhar também a relação lábio-dente inferior, porque se você já tem uma relação lábio-dente inferior aumentada, e você planeja uma grande rotação, né, esses incisivos inferiores vão ficar muito expostos, e também é uma situação muito desagradável para o paciente, tá? Então, um dos fatores que eu olho também na rotação anti-horária é a exposição dos incisivos inferiores. E às vezes, não só diretamente assim no puro movimento de rotação, né, mas é sempre bom lembrar também que a rotação, às vezes, ela acontece em grandes impacções. Então, às vezes, você tem um paciente que tem um sorriso gengival onde tem a queixa principal ali de 7, 8, 10 milímetros, às vezes, e você planeja uma impacção dessa de 10 milímetros e deixa, às vezes, a mandíbula fazer uma grande rotação. E você uma impacção de 10 milímetros fazendo uma rotação da mandíbula, a chance de você ter uma exposição é muito grande. Então, tem que estar atento a esses movimentos verticais, entendeu? Quando sempre olhar essa relação lábio-dente inferior, tá? A relação lábio-dente superior, só voltando, ela me posiciona a maxila no sentido vertical, e
e também orienta, de certa forma, não deixa de te orientar um pouco nas cotações também, mas principalmente no sentido vertical. Essa seria a relação lábio-dente inferior. A exposição de gengiva anterior, né, a gente olha tanto anterior quanto posterior, do lado direito e lado esquerdo, né. A gente, quando tenta deixar a relação lábio-dente em 2 milímetros, na verdade, o que a gente espera, né, é que no sorriso ocorra apenas exposição das papilas, né, não ocorra uma exposição muito além das papilas. Tem gente que usa aí também como referência deixar uma exposição de 1, 2 milímetros de gengiva, tá, durante o sorriso. Não é errado, principalmente o sorriso feminino assim permite bem uma exposição um pouco de gengiva, né? Mas mais de 2 milímetros eu acho que já necessita de correção desse vertical, tá? Então, a relação lábio-dente, ele me posiciona mais ou menos uma linha de sorriso para expor as papilas. Lembrando que muitos pacientes, eles têm uma tonicidade muscular diferente de outros, e quando ele acaba fazendo o sorriso, ele acaba elevando muito o lábio. Então, às vezes, você posiciona a relação lábio-dente em 2, mas você executa a tua cirurgia e depois o paciente, quando volta a tonicidade muscular dele normal, que ele sorri, ele acaba expondo lá uns 3, 4 milímetros, né? E eu ainda assim, eu não tento impactar mais a maxila para me tirar a relação lábio-dente de 2, tá? Porque você esconder os incisivos para mim é muito feio, assim, você está escondendo os dentes do paciente. Então, mesmo que ele tenha uma tonicidade muscular maior e que acaba no sorriso, ele elevando um pouco esse sorriso gengival, eu acho que aí sim está indicado outras terapias, inclusive com botox, tudo, para que tenha um controle um pouco melhor dessa elevação do lábio, né? Também, né, nessa exposição de gengiva, quando a gente compara a exposição de gengiva do lado direito com a exposição de gengiva do lado esquerdo, a gente também está olhando ali um pouco do eixo Z, né, que é a inclinação sobre o eixo Z, onde os dentes do lado esquerdo podem estar um pouco mais abaixo do que os dentes do lado direito. Então, essa inclinação do eixo Z, ela é importantíssima, ela tem que ser corrigida, tá? Senão você termina com a tua maxila torta. Se a gente olha exclusivamente, às vezes, ponta de canino, ponta de premolar, a gente tem que estar muito atento com a colagem de Bracht, tá? Às vezes, ali no nivelamento de um lado com o outro lado está desigual, isso acaba te levando, às vezes, a uma interpretação errada do eixo Z. Então, eu olho, lógico, eu olho a parte dentária, mas eu gosto muito de ver também a parte gengival. Acho que a parte gengival, se você não tem retrações, ou hiperplasias gengivais que sejam, ela te dá uma referência mais fiel da inclinação sobre o eixo Z. Muita gente hoje, através do software, você consegue mensurar, tirar várias mensurações de um lado e de outro, e com uma relação fixa no terço médio, onde te guia também o posicionamento do eixo Z. Mas, ainda assim, o eixo Z, ele é muito importante que você consiga extrair ele da análise facial, ver se ainda assim ele bate com as medidas que você está tirando no software, né? Para quem usa software, que muitas pessoas não usam software, então a montagem do articulador, tudo isso, entendeu? Você tem que conseguir levar de forma muito fiel essa relação do eixo Z, tá? Então, o eixo Z tem que ter muito cuidado. Um eixo Z muito acentuado, ele vai, às vezes, te dar um desvio do mento, tá? Porque inclina a maxila totalmente, inclina a mandíbula, inclinando a mandíbula, você tem um desvio do mento. Então, aquela análise frontal, onde você vê o desvio do mento, uma das coisas que você tem que pesquisar é a inclinação sobre o eixo Z, tá? E nessa foto você consegue extrair esse tipo de informação facilmente, comparando a exposição de gengiva do lado direito com a exposição de gengiva do lado esquerdo, o posicionamento dos dentes do lado direito, ali do canino, dos premolares principalmente, e do lado direito e do lado esquerdo, e você consegue quantificar mais ou menos de quanto seria essa diferença, né? Então, está aí também uma forma de você perceber a inclinação sobre o eixo Z, né? Então, você pode traçar uma linha. Isso a gente está vendo fotografias, mas clinicamente,
Você pode pegar uma espátula de madeira, desde que a espátula não esteja torta, né, esteja bem reta. Você pode posicionar exatamente como está sendo posicionado aí essa linha, e você tentar mensurar o quanto de diferença está tendo do lado direito para o lado esquerdo, né? Como eu disse anteriormente, né, nos casos onde são muito acentuados a inclinação sobre o eixo Z, tem que estar bem quantificado para fazer um bom posicionamento, tá? E também detalhes, assim, como o posicionamento da cabeça. Tem pacientes que ele tem naturalmente a cabeça dele inclinada, e a posição natural dele, às vezes, é uma cabeça inclinada. Às vezes a gente faz a correção disso ali na hora, né, quando a gente posiciona a cabeça para fazer a foto, e isso você pode alterar, por exemplo, uma medida sobre o eixo Z, né? Então, detalhes, é que eu falei assim, não dá, às vezes, para a gente ficar muito preso a uma regra exclusiva. Então, assim, eu sempre posiciono o paciente em franco. Tudo bem. Em muitos casos, talvez a grande maioria dos casos, tenham bons resultados. Mas, muitas vezes, o posicionamento da cabeça do paciente, quando no pós-operatório que ele volta a posicionar a cabeça numa posição natural, ele não altere tanto quanto você esperava que fosse alterar o posicionamento da cabeça, acaba aparecendo certos erros. Então, se o paciente, como eu já tive casos assim, ele inclina a cabeça da posição da cabeça dele inclinada, você vai ter que pegar o eixo Z com essa cabeça inclinada para você tentar dar uma correção mais ou menos, porque o paciente ele anda com a cabeça mais inclinada. São situações raras, mas são situações hoje que depois de cometer alguns erros, a gente acaba se atentando um pouco mais para esses detalhes, né? A linha média facial, ela tem que estar coincidente com a linha média do mento, tá? Você tem que retirar essa medida também, tá? Porque muitas vezes um mento fora de posição, no sentido lateral, ele exige essa correção durante a mentoplastia, tá? Então, é uma medida um pouco chata de tomar, mas na fotografia você pega mais facilmente, tá? Porque a linha média facial, quando a linha média do mento está desviada, você tem que quantificar o quanto é esse desvio, tá? Saber se esse desvio não está ocorrendo, supomos, por hiperplasia condilar, ou seja, por um eixo Z acentuado, supomos que o paciente não tem uma hiperplasia condilar, ou não tem um côndilo absorvido de um lado mais do que o outro, ou seja, ele não tem uma alteração do tamanho e formato condilar dos dois lados, ele não tem um eixo Z que justifique, e a ponta do mento é desviada. Então, se existe esse desvio ele vai ser corrigido na mentoplastia, fazendo essa correção da linha média do mento durante a cirurgia. São correções raras, tá? Às vezes a gente pega, assim, clinicamente, muitas vezes passa batido, mas às vezes quando você tira uma medida no software, você vê que existe algumas pequenas oscilações de um lado para o outro, mas eu fico muito preso ao clínico. Se no clínico não está me fazendo diferença, eu não faço aquelas pequenas correções que o software me dá. Eu me baseio muito pelo clínico nesse tipo de correção. E outra correção é isso, se o desvio do mento ele está ocorrendo por uma inclinação do eixo Z, então você não muda a posição lateral do mento, você corrige o eixo Z, que naturalmente você vai corrigir a posição do mento, tá? Então são detalhes assim que é importante. Como eu disse, são assimetrias raras, uma assimetria exclusiva do mento, no sentido lateral, mas inclinação sobre o eixo Z e hiperplasia condilar já são situações bem mais frequentes no nosso dia a dia, né? Esse é uma análise de perfil do paciente, tá? Uma análise muito importante, porque é onde a gente define os nossos movimentos anteroposteriores, né? Aí também, em relação à vertical verdadeira, né, que esse nome verdadeira não tem nada de tão verdadeiro assim, porque cada um cria a tua vertical, mas essas verticais, você tem inúmeras referências. Eu gosto muito dessa, que a gente se baseia ali pelo subnasale, tá? Então é uma vertical passando pelo subnasale, e dessa vertical eu tento extrair ali a relação do alinha, a distância do alinha até a linha vertical, e do POG linha até o vertical, tá? Então eu me baseio muito por ela.
E eu gosto muito também de relacionar a glabela com o incisivo central superior. Na verdade, eu faço as duas análises e, por vezes, eu tento achar um meio caminho ali para cada caso. Tá? Então, cada caso eu acho que hoje eu diria assim que eu olho muito o perfil que eu quero chegar e um pouco o perfil do paciente e eu defino a vertical que eu vou acabar usando. Tá? Então, entre outros fatores, mas basicamente seria isso. Eu uso as duas. Eu tanto relaciono a glabela com incisivo, quanto me baseio pelo subnasal. Às vezes são diferenças pequenas, mas às vezes existem diferenças razoáveis entre as duas. Né? E é uma medida onde você tem várias, pelo software você pode manusear o software para você tirar a medida de forma mais correta. Eu divido muito essas informações com a equipe cirúrgica, tá? Porque é com a equipe que a gente está acostumado a fazer o mesmo planejamento, então, às vezes, alguém acaba tendo uma percepção um pouco diferente do distanciamento do mento até a vertical, por exemplo, né, em situações onde os avanços mandibulares são maiores, né, você tem um distanciamento maior do POG linha até a vertical, então se é 25, se é 30, se é 20 milímetros, entendeu? Então, esses erros começam a ficar um pouco grandes e aí vale tudo, qualquer recurso para você não errar, né? Tanto que no software, às vezes, ele permite que você faça uma calibração da régua, né? É comum a gente ou colar um adesivo com a medida de 1 centímetro, ou às vezes até mesmo pegar uma régua e traçar um traço de 1 centímetro, para quando a gente for manipular o software, né? Por exemplo, numa foto dessa, eu poderia ter traçado ali na região zigomática dela um traço de 1 centímetro e feito a foto, porque quando nós usamos essa foto no software, eu calibro a régua do software, né, dizendo que aquela distância é 1 centímetro, e quando eu tiro a distância ali do POG linha até a vertical, ele me dá uma distância bem fiel do que a fotografia trouxe para a gente. Então, é uma medida que não permite também grandes erros. Acho que se errar ali 2, 3 milímetros a menos, você já pode estar deixando o paciente com um padrãozinho 2, entendeu? Então, ele vai para a cirurgia e volta com padrão 2, ou também ao contrário, entendeu? Se você erra muito para mais, você deixa o paciente um pouco prognata. Então, não é uma medida que permite grandes erros, né? E são medidas, talvez, que a grande queixa dos pacientes que chegam no consultório, né, ou eles chegam com a queixa de deficiência de mandíbula, ou que chegam com a queixa de prognatismo, né? A grande maioria das queixas é em torno disso. Então, são medidas onde a gente devemos ter todo o cuidado ali na hora de tirar, para que a gente possa chegar ali na queixa do paciente, né? Então, só mostrando a relação da glabela, né, com a vertical da glabela, em relação ao incisivo, e também ali dá para perceber nessa foto os 3 riscos ali na região lateral do paciente ali, que é onde me posiciona ali um distanciamento de 1 centímetro, para que eu possa fazer a calibração no software. E essa fotografia de 3/4, tá? É uma fotografia assim que eu não extraio nenhuma medida dela, tá? Você pode extrair um pouco de projeção zigomática, fazer uma foto de um lado e do outro, mas é uma fotografia que ela me dá uma visão, assim, tanto dessa região zigomática maxilar, tá? Assim, ela me dá uma boa visão dessa região, e também dá um pouco do contorno mandibular. Ela é uma foto que eu não extraio medidas dela, mas é uma foto que me coloca assim, algumas situações onde eu posso definir o quanto eu avançar de maxila, o quanto eu rotacionar dessa maxila, que tipo de rotação eu vou fazer. É uma foto que me dá uma boa visão. Eu gosto dessa foto, tá? Apesar de ser uma fotografia que não extrai medidas, mas é uma fotografia que me traz algumas informações importantes na decisão do planejamento. Bom, essa foi uma aula rápida assim, de análise facial, tá?
como eu disse, eu tentei ser o mais objetivo possível, tá? Assim, eu gosto que essas medidas sejam objetivas, não ficar extraindo informações muito extensas, onde às vezes nós mesmos acabamos nos perdendo no planejamento, tá? Então, como eu disse, assim, de maneira rápida, você ali com uma folha de análise facial, você com o olho mais ou menos treinado, eu acho que em 10, 15 minutos você consegue fazer uma boa análise facial. Eu acredito que um residente que está iniciando, né, assim, recebendo as primeiras orientações de uma análise facial, eu acredito que com essas informações ele consegue extrair muitas informações para o planejamento da ortognática dele, e depois nós podemos ver mais aulas, né, onde a gente pode falar talvez aí de uma análise de modelos, uma análise cefalométrica, alguma coisa rápida em torno desse assunto, né, até que a gente entre de fato no planejamento ortognático, onde a gente vai definir os movimentos da ortognática, vai definir as rotações, e aí eu acho que talvez nas aulas subsequentes, essa análise facial que nós vimos agora, o aluno compreenda melhor o motivo de cada medida dessa, né? Então, espero aí ter chegado mais ou menos no objetivo da aula, tá? E dispõe aí depois, qualquer dúvidas que aparecerem aí, a Mariana me comunica e a gente tenta elucidar qualquer possível dúvida sobre esse assunto. Tá bom? Obrigado. Queria agradecer, Jesus, por essa aula incrível, né? Eu acredito que vai ajudar muito todo mundo que está aí se preparando, estudando. Eu lembro que quando eu era acadêmica, que eu estava com dúvida em relação ao que estudar, né? Você me ajudou bastante, eu pedia, ia lá no plantão e a gente conversava sobre análise facial. Queria muito agradecer por você ter aceitado o convite e dispor o tempo, né? Que eu sei como é extremamente corrido, a gente tentou marcar várias vezes, mas realmente é muito corrido, né? E é isso, queria te agradecer muito, foi incrível a aula.